Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Magistral, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Késia, professora de Física de vocês. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre o eletromagnetismo, certo? Iniciando pelo conceito de magnetismo. Onde surgiu os estudos? Onde surgiu as primeiras observações a respeito do magnetismo? Temos aí origem em uma região da Grécia Antiga, chamada Magnésia. E o que foi encontrado nessa região? Essa região é uma região rica em magnetita, o nosso óxido de ferro. Ele é um ímã natural. Tranquilo? Então, Tales de Mileto, ele foi o primeiro a descrever as propriedades dos ímãs e da eletricidade estática. Mais tarde, no século III a.C., os chineses consideravam a magnetita uma pedra com poderes mágicos. Magnetita, para eles, era pedra mágica. Com o decorrer do tempo, lá por volta do século XI, os chineses eles criaram a bússola, colocando uma agulha imantada sobre uma tina de água e utilizavam para orientar os seus navios. Vejam o avanço dos estudos e a tecnologia, digamos assim, surgindo. Já no século XII, os marinheiros italianos criaram a bússola seca. Nela, eles colocaram uma agulha imantada sobre uma rosa dos ventos, com a indicação dos pontos cardeais. A bússola seca ocorreu a sua descoberta no período das grandes navegações. Mais tarde, lá por volta do século XVI, William Gilbert fez a distinção entre os fenômenos da eletricidade e do magnetismo. Já no século XIX, aqui, olha, século XIX, a eletricidade e o magnetismo, eles passaram a ser vistos novamente como uma manifestação de uma mesma causa fundamental. E que causa seria essa? Vocês sabem? Bom, no século XX, avançando ainda mais o estudo nessas áreas, os pesquisadores provaram que a eletricidade e o magnetismo estavam profundamente interligados. Aí surgiu o que hoje conhecemos como eletromagnetismo. Os ímãs. O que é um ímã? Ímãs são nada mais do que corpos ou substâncias que atraem metais, principalmente o ferro. Vamos lá. E quais as principais características do meu ímã? O ímã, ele possui duas regiões distintas, às quais damos o nome de polos. O ímã, ele possui um polo norte e um polo sul. Se tratando de ímã, temos algumas propriedades muito importantes. Temos a primeira propriedade que diz o seguinte, que ímãs de polos magnéticos de mesmo nome, eles vão se repelir. Já viram aquela história que os opostos se atraem? Exatamente isso. Na física isso acontece, veja bem. Se eu tenho dois ímãs e aproximo polo sul e polo sul, ou polo norte e polo norte, acaba ocorrendo a repulsão. Já se eu aproximo polo sul e polo norte, ou polo norte e polo sul, há uma atração. Aqui os opostos realmente se atraem. A segunda propriedade fala a respeito da inseparabilidade dos polos de um ímã. Como assim, professora? Um ímã ele não se separa? Vamos lá. Se eu quebrar um ímã ao meio, eu vou obter dois novos ímãs, com o polo norte e o polo sul. Isso significa dizer que se eu quebrar novamente, vou obter mais dois novos ímãs, com polo norte e polo sul. Eu não vou, em momento algum, obter um ímã com apenas um dos polos. Não existe um ímã que só tenha o polo norte ou um ímã que só possua o polo sul. Tranquilo até aí? Outra curiosidade
muito importante a respeito dos ímãs é o seguinte, que o polo norte da bússola, que indica a posição norte geográfica, é atraído pelo polo sul magnético da Terra. E o polo sul da bússola, que indica a posição sul geográfica, é atraído pelo norte magnético da Terra. Resumindo, polo norte geográfico, temos o polo sul magnético. Polo sul geográfico, temos o polo norte magnético. Falando em magnetismo, não tem como não falar em campo magnético. Assim como uma massa gera um campo gravitacional ao redor de si, uma carga gera um campo elétrico, um ímã também vai gerar um campo magnético. E o que é esse campo? Esse campo é a região de interação entre dois ímãs próximos entre si. Olhe, lembrando que campo magnético é uma grandeza vetorial, logo ela vai possuir módulo, direção e sentido. O vetor campo magnético ele é determinado pela letra B. Em cada ponto do espaço do meu campo magnético tem a mesma direção e sentido das linhas de campo nesse ponto. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade para campo magnético é o Tesla. Verificamos aqui em nosso desenho que as minhas linhas de campo, exteriormente, elas saem do polo norte para o polo sul. Já no interior do ímã, as linhas de campo elas vão do polo sul para o polo norte. Tranquilo até aí? Espero que sim. A força magnética necessária para haver a interação entre dois ímãs, ela vai gerar esse campo magnético. E quanto mais próximas estiverem essas linhas de campo, maior será a minha interação. Por fim, vamos ver um pouquinho a respeito da indução magnética. A indução magnética nada mais é do que o fenômeno de imantação de um corpo por meio de um ímã. Vamos lá um exemplo. Um prego de ferro, ele é normalmente um corpo não imantado. Porém, quando colocamos ele na presença de um ímã, o vetor campo magnético do campo criado por esse ímã orienta os ímãs elementares que há no prego, imantando e fazendo com que o prego ele seja atraído. Dessa forma, o prego ele também vai se tornar um ímã, sendo capaz, portanto, de atrair outros pregos pela repetição do mesmo fenômeno. Tranquilo? E o prego? Como é que eu posso denominar essa substância? Olhe, temos aqui as substâncias ferromagnéticas, que são aquelas substâncias cujos ímãs elementares se orientam facilmente quando submetidos à ação de um campo magnético. Foi o que aconteceu com o prego. Ele é uma substância ferromagnética. Quando foi colocado na presença de um ímã, os seus ímãs elementares se orientaram e ele se transformou em um ímã, sendo capaz de atrair outros pregos. Exemplos de substâncias ferromagnéticas é o ferro, o níquel, o cobalto e algumas outras ligas metálicas. Tranquilo? Até a próxima aula!